Na aula de hoje, no grupo 9, no capítulo 24, nós vamos estudar o módulo 144, Produção de Audiobook. A teoria está nas páginas 237 a 239. Você sabe o que é um audiobook? A própria palavra em si dá um indicativo do que define esse gênero. Trata-se de um livro feito para ser ouvido. E nós conheceremos agora um audiobook, ou audiolivro. Vocês ouvirão um capítulo de um livro. A Ilha Perdida, capítulo 6. A ilha tinha habitantes. De vez em quando, Henrique assobiava para disfarçar a solidão. Arrependia-se de haver deixado o irmão ir só. Desde que haviam desembarcado na ilha, só haviam cometido erros. E se Eduardo se perdesse? Quando sentiu a fome apertar, comeu outra banana e deitou-se para descansar. Sentia-se cansadíssimo. Fechou os olhos um instante. Depois, abriu-os novamente e, deitado de costas, ficou olhando o céu. De repente, percebeu uma sombra que se aproximava. Voltou-se de lado, pensando que era o irmão e já ia perguntar: "Já voltou?" Quando viu um homem desconhecido diante dele. Tinha barbas compridas, cabelos pelos ombros, estava quase nu. Sobre seu ombro esquerdo carregava um lindo papagaio que olhava fixamente para Henrique. O homem também olhava Henrique sem dizer nada. Espantadíssimo, Henrique também não falava, parecia mudo. De súbito, o homem perguntou: "O que está fazendo aqui? Não sabe que esta ilha é minha?" Henrique levantou-se um pouco amedrontado. "Não sabia, não, senhor." O homem deu uma volta, examinando o menino. Depois continuou a falar: "Vivo nesta ilha há muitos anos e não gosto de ser importunado. Todos os que vêm aqui vêm por maldade, para caçar os bichos que são meus amigos. Eu não gosto disso." "Eu não vim para caçar", disse Henrique. "Viemos passar aqui e a nossa canoa rodou rio abaixo. Agora não podemos voltar. Estamos fazendo uma jangada para voltarmos. Eu e meu irmão Eduardo. O senhor pode nos ajudar?" O homem sacudiu a cabeça. "Não acredito em nada do que você está dizendo. Vocês vieram aqui para me espiar, para descobrir a minha vida. Pois não terão esse gosto. Quem vem por curiosidade fica meu prisioneiro. Acompanhe-me." Um pouco assustado, Henrique ficou parado na frente dele. Depois, murmurou: "Nós não viemos por curiosidade. Nenhum de nós acreditava que a ilha fosse habitada. Pode acreditar no que estou dizendo. Meu irmão e eu viemos passear aqui e pretendíamos voltar no mesmo dia, quando veio a enchente. Não pudemos voltar e ficamos esperando a enchente passar. Nossa canoa rodou, não pudemos voltar. O senhor desculpe, mas precisamos ir embora para nossa casa." O homem sorriu e coçou a barba comprida. O papagaio gritou: "Vamos embora, Simão." O homem passou a mão nas penas do papagaio. "Quieto, Boni." Depois falou para Henrique: "Voltar de que jeito? Você pensa que quem chega até aqui consegue voltar? Está muito enganado. Quem vem parar aqui, fica. Acompanhe-me." Henrique hesitou. "E o meu irmão Eduardo? O senhor não pode esperar um pouquinho? Ele foi ao outro lado da ilha buscar umas coisas que deixamos lá. Se ele não me encontrar aqui, ficará assustado." A voz de Henrique estava trêmula. O homem respondeu, meio zangado: "Deixe de lamúrias e venha comigo." "Por que vieram? Isso aqui é meu e ninguém tem direito de tomar o que é meu. Venha." O homem bateu no peito. Henrique resolveu insistir para mostrar que não tinha medo. "Faça o favor de esperar Eduardo. Ele não demora, disse que vinha logo." O homem não deixou Henrique continuar. Zangou-se e respondeu: "Menino teimoso e desobediente, cale-se. Não diga uma palavra mais. E acompanhe-me bem direitinho, senão vai se arrepender." O homem começou a andar pela areia, humildemente. Henrique acompanhou-o. Sentia dor nos pés e na cabeça. Foi mancando atrás do homem que andava depressa. Olhou para trás com pena de deixar a jangada já começada. Entraram pela mata adentro.
Henrique teve a ideia de deixar algum sinal para Eduardo saber o que acontecera, mas não havia nada que pudesse fazer. Então, espetou o canivete numa árvore pequena, na entrada da mata. Eduardo havia de descobrir o canivete enterrado ali, e havia de desconfiar. Quem sabe, até seguiria o mesmo caminho. O papagaio começou a cantarolar sobre o ombro do homem. De vez em quando olhava para trás, para ver se Henrique vinha seguindo. Andaram em silêncio durante algum tempo. Os galhos das árvores batiam no rosto de Henrique e ele nem sentia. Percebeu que estava escurecendo e logo seria noite fechada. Com surpresa, Henrique viu de repente um caminho sem arbustos, sem cipós, sem árvores. Era uma pequena estrada bem limpa, sem nada que atrapalhasse os caminhantes. Pensou que Eduardo e ele haviam andado tanto através da ilha e não tinham descoberto aquela bonita estrada. O homem caminhava na frente, sem olhar para os lados e sem falar. Dava passos largos como se estivesse muito acostumado a andar por ali. Nesse momento, Henrique reparou que ele carregava uma machadinha na cintura. Chegaram ao fim da estrada. Com surpresa, Henrique viu na frente deles uma escadinha de pedra, mas tão escondida entre a folhagem que seria difícil ou quase impossível descobri-la. O homem levantou a folhagem com os braços compridos e, depois que Henrique começou a subir, deixou cair a folhagem novamente e nada mais se viu da escada. Subiram uns degraus até chegar a outra parte da ilha, muito mais elevada que a primeira. Ali devia ser a habitação do homem barbudo. Havia árvores pequenas cheias de flores azuis e roxas, papagaios, periquitos, macacos. Era bem a ilha que Henrique imaginara. A bicharada começou a fazer barulho ao ver o homem, mas ele levantou um braço, pedindo que ficassem quietos, e tudo se aquietou. Então, Henrique viu uma espécie de gruta de pedra em cima de um barranco. Ao lado do barranco, 2 árvores gigantes, uma outra escada de 4 degraus, feita de cipós e tábuas, conduzia à porta da caverna. Quando Henrique levantou os olhos para a morada do homem, ficou branco de susto. Deitada na entrada da gruta, uma oncinha pintada lambia as patas. Era pequena, mas parecia um gato enorme. Tinha olhos amarelados, o pelo brilhante, todo cheio de pintas amarelas e bigode de fios compridos e pretos. Quando viu Henrique passar ao lado, ela levantou-se com o pelo eriçado e assoprou como um gato quando está bravo. Mas o homem falou umas palavras que Henrique não compreendeu e ela acalmou-se. Tornou a deitar-se e a lamber as patas. Entraram na caverna. Era bem grande e forrada de areia clara. Sobre a areia havia peles de animais e folhas secas. De um lado estava a cama do homem. Era feita de tiras de couro trançadas e presas nos paus das camas. Sobre as tiras estavam estendidas peles de animais, servindo de colchão, e uma espécie de manta feita de penas coloridas de aves. Nas paredes da gruta viam-se penas, plantas, armas feitas de pedra. Henrique olhava tudo, mudo de admiração. A oncinha deu umas voltas pela gruta. Depois, deitou-se na entrada como se fora um cão de guarda. O homem disse a Henrique que se deitasse sobre um colchão de penas de aves. Não era propriamente um colchão, mas parecia uma colcha multicor. Henrique estava tão cansado que obedeceu imediatamente. Deitou-se e sentiu-se melhor. O homem ofereceu-lhe uma bebida numa caneca feita de madeira. Henrique tomou uns goles e sentiu um gosto amargo. Devia ser feita de frutas ou folhas fermentadas. Mas sentiu um grande bem-estar e cerrou os olhos. Quando os abriu, viu o homem andando de um lado para outro, preparando o jantar. Só então Henrique percebeu que já era noite e havia uma lanterna no canto mais escuro da caverna. Era uma luzinha fraca, mas iluminava tudo muito bem. Vendo a chama avermelhada numa vasilha de ferro, Henrique não pôde deixar de perguntar: "Que espécie de óleo o senhor usa na lâmpada?" "Óleo de capivara", respondeu o homem, mexendo a comida no fogãozinho. "E o senhor mora nesta ilha desde moço?" "Desde que eu tinha 20 e poucos anos."
Henrique queria conversar mais e saber uma porção de coisas, mas o homem barbudo não queria conversa. Henrique ficou meio deitado, olhando a luz que o vento fazia oscilar. Um ventinho fraco penetrava pela porta da gruta. Depois, Henrique perguntou: "E mora sozinho aqui?" "Tenho vários companheiros, não está vendo? Estão sempre comigo." Só então Henrique reparou nos outros animais que estavam na caverna. Uma tartaruga, uma coruja com olhos muito abertos e redondos e um morcego que começou a andar de um lado para outro, arrastando as asas enormes. A coruja e o morcego estavam se preparando para sair. Dormiam durante o dia e à noite, enquanto os outros animais dormiam, eles saíam para percorrer a ilha. Fim do capítulo 6. Apesar de soar como algo inovador, os audiobooks, também chamados de audiolivros, não são recentes. Já na década de 1920, no Reino Unido, surgiu a ideia de se realizarem audiobooks, a fim de possibilitar a pessoas com deficiência visual o acesso ao que era produzido para ser lido. Foi na década de 1930, contudo, que esse gênero nasceu efetivamente, tendo como berço os Estados Unidos. Nesse início, trechos bíblicos foram gravados. Quanto ao suporte em que os audiobooks eram gravados, é importante destacar que as mídias, quase 100 anos atrás, não eram tão avançadas quanto hoje. Então, os primeiros audiobooks foram gravados em disco de vinil. Então, na década de 1920, surgiram os audiobooks, com a finalidade de possibilitar as pessoas com deficiência visual para terem acesso a livros, a leitura. E os primeiros audiobooks foram gravados em discos de vinil. Eu tenho 2 discos de vinil com audiobooks. Um tem a Chapeuzinho Vermelho, o outro tem mais algumas outras histórias. Talvez os pais de vocês também tenham alguma coisa. Anos depois, os vinis foram substituídos pelas fitas, primeiramente as magnéticas e depois as cassetes. As fitas cassetes, aliás, tiveram força até a década de 1980, em razão da capacidade de armazenamento que tinham. Depois delas, vieram os CDs. Hoje, as mídias virtuais conquistaram sua vez, tornando ainda mais fácil a difusão dos audiobooks, principalmente em virtude da democratização da informação promovida pela internet. Então, a tecnologia foi avançando. No começo era um disco de vinil, depois foram fitas magnéticas, depois fitas cassetes, CDs, e hoje nós conseguimos encontrar também na internet. Se os audiobooks surgiram pela necessidade de incluir socialmente pessoas com deficiência visual, especificamente quanto aos hábitos de leitura, hoje é possível afirmar que eles conquistaram mais uma função. Só um minuto. Basta refletir sobre o cotidiano conturbado que é vivenciado em muitas cidades, especialmente as metrópoles e seus arredores. Por um lado, as pessoas de maneira geral possuem poucas horas realmente livres, que possam dedicar a atividades como leitura. Por outro, passam muito tempo do seu dia no transporte público ou particular. Desse modo, os audiobooks podem ser uma alternativa para transformar tais momentos em situações produtivas, em que o deslocamento seja visto como um tempo livre e proveitoso. Não raro, portanto, há quem ouça livros enquanto se transporta de um lugar a outro da cidade. Então, hoje em dia, com essa vida corrida que nós levamos, o audiobook ele não é somente para quem tenha deficiência visual. Ele serve também para quem tem pouco tempo para leitura. No período de deslocamento de um local para o outro, a pessoa pode ouvir livros. Para produzir um audiobook profissional, é preciso que se tenha à disposição um estúdio de gravação,
ou pelo menos bons equipamentos de gravação. Entretanto, para um audiobook amador, que aqui se propõe, será necessário somente um gravador, que pode ser o de celulares. Tendo escolhido o equipamento que será usado na gravação do audiobook, chega o momento de selecionar a obra literária que será lida. É importante que seja uma história relativamente curta. Caso se trate de uma produção a ser apresentada em pouco tempo, na sala de aula para os colegas, por exemplo, uma alternativa é buscar uma história que compõe a tradição oral, como um dos contos dos irmãos Grimm, por exemplo, e em seguida reescrevê-la, procurando resumi-la. Dessa forma, é possível ter uma noção, ainda que parcial, de como se constitui a cultura oral de repassar histórias. Leia o texto a seguir e saiba um pouco mais sobre a produção dos audiobooks. Já ouviu um livro? Obras narradas são a nova aposta do mercado editorial. Entonação. No começo, causava estranheza perceber que os narradores davam entonação a falas de personagens e acrescentavam ao texto alguma interpretação própria. Com o tempo, entretanto, é fácil se habituar e transformar esse aspecto em ferramenta a favor da compreensão. A prosódia pode dar uma predisposição à interpretação do texto, mas isso não é necessariamente um problema. Quando lemos, destacamos diferenças, mas, na maior parte do tempo, temos uma interpretação semelhante, afirma Willingham, da Universidade da Virgínia. Ele ressalta, no entanto, a importância de o texto ser bem compreendido por quem o está gravando. Tenho a sensação de que o locutor de um dos meus livros não entendeu os conceitos, ele não sabe o que está lendo. Por isso eu mesmo narrei a gravação do meu livro mais recente, diz. Não se trata de caso único. Se há risco de a história ser deturpada pelo narrador, as editoras escalam o próprio autor para a locução. Em muitos casos, o selo lido pelo autor é estampado como um ativo do audiolivro, especialmente valioso no caso dos escritores mais conhecidos. Como desprezar a experiência de ouvir sobre a escrita pela voz de Stephen King? Diga-se o mesmo de autores consagrados. O mercado de audiolivros tem recorrido a nomes de peso, como Reese Witherspoon, Oscar de Melhor Atriz em 2006 por Johnny June, Ed Redmayne, Oscar de Melhor Ator em 2015 por A Teoria de Tudo, e John Malkovich, indicado ao Oscar de 1994 pelo filme Na Linha de Fogo. Além da já mencionada Claire Danes, ganhadora de 4 Globos de Ouro, 2 deles pela série Homeland, entre outros. Em português, a premiada antologia de contos Amora, de Natália Borges Polesso, é lida pela cantora lírica Marília Zangrande, enquanto clássicos de Machado de Assis têm locução do apresentador Rafael Cortez. Na maior parte dos casos, porém, os livros são lidos por profissionais treinados para evitar a dramatização das obras. O objetivo é levar a emoção da leitura para a narrativa, mas a história tem que ser o centro da atenção. O ouvinte deve esquecer que há um narrador ali e pensar só no conteúdo, diz Marta Ramalhete, gerente de produção da YouBook. Cultura de gravação. Ela afirma que o desafio para criar uma cultura de narração de livros do Brasil ainda é grande. Desde o início do trabalho da empresa, 3 anos atrás, ela avaliou 150 pessoas. A cada obra, mais de um narrador grava um trecho como teste. A decisão final pode ter influência da editora, que tem os direitos autorais e até dos próprios autores. A Folha acompanhou um dia de produção de audiolivros no escritório da YouBook, no último andar de um pequeno prédio comercial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ali, há 2 estúdios de gravação, 2 pequenas cabines em uma mesma sala. Enquanto o narrador lê o livro, um produtor acompanha o processo, faz sugestões e correções. Para não forçar a voz, o que se refletiria numa leitura cansada, o narrador grava só 3 horas por dia. Essa jornada rende, em média, 1 hora de áudio finalizado.
o que equivale a cerca de 30 páginas. Assim, um livro de 300 páginas será ouvido em 10 horas e terá consumido 30 horas para ser gravado. Depois, ainda há edição, revisão e regravação de trechos. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, vamos aos exercícios, lá na página 246. Orientando-se pelo que foi exposto na teoria deste módulo, selecione um conto da tradição oral e reescreva usando suas próprias palavras e buscando abreviar a história, de modo que o audiobook não fique demasiadamente extenso. Lembre-se de que, pelo caráter oral da narração, é interessante que haja no texto uma quantidade considerável de diálogos, o que poderá deixar a gravação mais dinâmica, pela possibilidade de se explorarem diferentes entonações e até mesmo timbres de voz. Use a folha de produção de texto disponível no final do livro. Então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher algum conto da tradição oral, pode ser contos dos irmãos Grimm ou qualquer outro autor, e vão fazer uma reescrita desse conto para reduzir o tamanho dele, porque o audiolivro não deve ficar muito longo, certo? Não se esqueçam que nessa reescrita vocês precisam colocar os diálogos para o texto ficar melhor durante a leitura. Só que esse texto vocês não vão me enviar. O que vocês vão me enviar é a segunda parte que está na atividade 5. A atividade 4 é preparação para a atividade 5. Atividade 5. Usando um gravador, tente fazer uma leitura expressiva do texto produzido com base no conto selecionado, conforme você aprendeu anteriormente. Como fazer? Preste atenção à altura e intensidade da voz, ao ritmo empregado na fala, às pausas e à dicção. Lembre-se de que, apesar de nessa etapa seu interlocutor ser o aparelho que está realizando a gravação, sua história será ouvida por pessoas posteriormente. Desse modo, é necessário demonstrar toda a emoção que a história exige ao ser contada. Então, não é apenas ler o livro por ler. Você vai ler com entonação, como se você estivesse contando essa história. Finalmente, quando concluir a gravação, apresente-a à turma. Solicite a atenção de todos, explicando que o silêncio absoluto é extremamente necessário para que a história possa ser ouvida e compreendida. Depois que a gravação terminar, pergunte aos colegas o que acharam da contação, avaliando sugestões feitas por eles. Então, como vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão escolher um texto da tradição oral, repetindo, pode ser dos irmãos Grimm, mas também pode ser de outros autores. Vão reescrever esse texto, não esquecendo de colocar os diálogos para ele ser reduzido, para não ficar uma gravação muito longa. Aí vocês vão fazer a gravação, pode ser com o próprio gravador do celular mesmo, lendo, mas lendo com entonação, com atenção no que está lendo, para a história ficar bem feita. E assim que vocês terminarem a gravação, vocês vão enviar esse áudio para mim. A hora que eu tiver todas as gravações, eu vou colocar para vocês ouvirem, certo? Então, eu vou marcar a entrega desse audiolivro para a semana que vem, porque eu preciso fechar as notas de redação. Eu vou marcar para vocês entregarem no dia 29, terça-feira, é minha próxima aula, certo? Ok. Alguma Fernanda, dúvida? Eu tenho duas perguntas. A primeira, pode ser a história dos três porquinhos? Pode? Sim. E, Fernanda, eu não sinto bem mexer nos gravadores que eu tenho no celular. Por acaso, fazer no WhatsApp, pode? Pode. Pode?
Tá bom. Pode. Ô, Mais Fernanda, acho que alguém? eu vou te enviar ainda hoje. Vou tentar fazer hoje. Eu não entendi muito bem o que é pra fazer. É pra fazer só um audiolivro mesmo? De um livro do... Como é que é o nome? Dos irmãos Green? Isso, você vai ler uma história da tradição oral dos irmãos Green ou de qualquer outro autor. Vai fazer um resumo dessa história para reduzi-la e depois vai lê-la, gravar e me mandar. A Ana Luísa escreveu: tia, pode ser um conto que eu já conheço há muito tempo ou tem que ser um conto novo? Pode ser um conto que você conhece há muito tempo. Só tenha o cuidado de você escrever o texto para depois ler. É diferente você contar uma história de memória e você ler uma história, tá? E a finalidade da atividade é você fazer a leitura e não contar uma história. Mais alguma dúvida?